Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 34 ao 44. Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 44. Deus é bom. E o tempo todo. Marcos 6, do 34 ao 44. Quantos acharam? Amém? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, o que foi que Jesus fez, irmãos? Deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Diga graças a Deus. Por favor, feche os teus olhos. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Eu gosto sempre de lembrar disso, Pai. Nada do que fazemos aqui nesse ambiente teria algum sentido se não fosse para atrair a tua presença. Tudo o que estamos vendo aqui é para o Senhor, ó Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nesse lugar. E eu te agradeço por cada vida aqui nessa noite que fez uma escolha, que optou por vir à tua casa. E eu creio, e sempre vou crer, que todas as vezes que escolhemos pelo Senhor, uma bênção especial já está sendo derramada na nossa vida. Que a tua palavra, meu Deus, venha alcançar os nossos corações. Venha nos tratar nessa noite. Que teu Espírito nos dê entendimento. Eu peço, Deus, me usa mais uma vez aqui. Eu preciso do Senhor. Sou tão somente um instrumento em tuas mãos. Te louvo porque essa palavra tem abençoado a minha vida. E assim eu peço que abençoe a vida de todos os meus irmãos aqui nessa noite. Cremos no teu poder e no teu agir. Por isso, desde já, nós te agradecemos. Amém e amém. Diga graças a Deus, igreja. Podem sentar-se, por favor. Você está bem? Glória a Deus. Deus é bom, não é? E o tempo todo. Amados, eu estava falando hoje pela manhã sobre uma das coisas que sempre me fascina no Evangelho. É como Jesus tem a capacidade de transformar algo aparentemente comum em algo sobrenatural. E diante de uma situação, operar um milagre ali. E dentro daquilo que ele faz, carregar sempre
ensinamentos poderosos para a nossa vida. Cada milagre, cada ato de Jesus, ele tem um sinal muito forte, além do que ele propriamente fez ali. Mas dentro de cada ação do Senhor, existe sempre um contexto de ensinamento. Existe sempre um princípio, onde Jesus testifica a sua missão, o seu propósito aqui para conosco. Vale lembrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para nos salvar. Ele quer o melhor para a nossa vida. Amém, amados? E dentro dessa sua proposta de salvação, da sua obra para a nossa vida, a obra dele é completa. E nós vimos aqui nesse milagre que vê que começa a aparecer mais um dia comum, só que não existe dia comum com Jesus. Existe sempre um dia que tem grandes chances de acontecerem milagres, como nessa noite aqui. Você sabia que você está dentro de uma oportunidade e de um ambiente de milagres para a sua vida? Jesus disse que quem crê vê a glória de Deus. Amém? Então é pela fé de cada um aqui. Louvo a Deus por isso. Jesus sai aqui em mais uma caminhada de ensino. E veja o quanto isso era forte nele. As palavras de Jesus atraíam multidões. Cada palavra do céu para a vida daquelas pessoas, ela cativava, ela lhe tocava no coração de todos. E as pessoas, elas não queriam outra coisa. Elas queriam a palavra de Deus. Elas queriam a presença de Deus na vida delas. Nesse contexto, nesse dia, muita gente se juntou e eles vão ali caminhando, e Jesus ensinando, Jesus pregando. Aí alguns dos seus discípulos percebem: rapaz, está ficando tarde, né? E esse povo todo aí, como é que a gente vai fazer? Né? Não tem nada aqui por perto. E um deles se preocupa de ir a Jesus: mestre, olha a hora aí. Está quase aí para escurecer. Nós estamos longe das cidades aqui. Mande esse povo aí se embora, porque a gente não tem comida para todo mundo, não, para esse povo não. Aí ele começa: vocês que vão dar de comer a gente? Nem com 200 denários, nem com dinheiro aí, a gente teria condição de comprar pão para toda essa gente. Será que ia valer a pena isso? E outra gente, não tem como não. Manda o povo aí se sentar, vá. Primeiro, o que é que vocês têm aí? Dê uma olhada lá, vamos verificar o que vocês têm. Eles acharam o quê, irmãos? O pessoal de manhã ficou bem, para ver se você está prestando atenção. Eles acharam o quê? Pronto, levaram lá. Aí Jesus disse: pronto, é isso mesmo. A palavra diz que ele levanta dinheiro para o céu. Levantou o quê? E quando ele agradece ao Senhor, ele começa ali a partir. Entenda que o pão nessa época, né, não é aquele pão que a gente vê aqui, o Jacózinho, não. O pão daquele contexto é aquele pão que parece mais uma broa grande. Alguém já viu esse pão antigo sem fermento? Alguns chamam com pão sírio, né, Aline? Que é assim, né? Era aquele. E aí começa a acontecer. Ele vai cortando um pedaço, dá para os discípulos, que dão para o povo, e vai cortando um pedaço. Na minha cabeça só vem isso, missionário Edson. Ele arrancando um pedaço e o pão crescendo de novo. A mesma coisa com o peixe. E o texto diz que todos comeram, e não só comeram, eles ficaram como? Satisfeitos. E detalhe, ainda aconteceu o quê? Sobrou. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, ainda sobrou. E a estatística aqui que Marcos registra é que tinham quantos homens? E vale lembrar que a estatística aqui antiga, ela não contava, por conta da tradição antiga judaica, não contava mulheres e crianças, mas tinha mulher e criança ali. Então, botem para mais de 10 mil no mínimo. Mais de 10 mil pessoas comeram, ficaram satisfeitas a partir de... Quem crê nisso? Eu creio. Porque o Senhor, Ele multiplicou. O milagre da multiplicação aconteceu aqui. E uma das propriedades do Senhor, sim, é fazer isso na nossa vida. Eu não falo isso tão somente num contexto material, que Deus vai multiplicar. Amém? Mas multiplicação a partir de tudo, sim.
da saúde, da paz, da alegria, toda a escassez na nossa vida, o Senhor, Ele tem poder para mudar, para reverter, porque o Senhor é aquele que, como diz o texto, se compadece de nós. É um Deus que conhece e sabe das nossas necessidades. E um Deus que tem poder, não só para suprir, mas também para fazer sobrar. Tudo isso para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. E o que vemos aqui, amados, que mais uma vez, um gesto de gratidão, acompanhado aqui de outras ações, provocaram esse milagre do Senhor na vida daquele povo. E isso também Deus continua fazendo hoje. Porque existem maneiras que Deus trabalha na minha vida e na sua vida, que são princípios. Que se nós entendemos, se nós tivermos a capacidade não só de entender, pela fé crer, mas colocar em prática na nossa vida, a multiplicação vai acontecer. Eu quero multiplicação na minha vida. Amém, amados? Pode passar aí, Manu, por favor. Dentro do que nós vimos aqui, nessa passagem, nós conseguimos ver aqui esses princípios que geram a multiplicação. O primeiro deles vem aqui, ó. Eu tenho que entender que o Senhor vê em mim, que o Senhor vê em você, um agente de milagres. Eu preciso entender que cada milagre, cada manifestação do poder de Deus acontece através de algo ou através de alguém. E você é esse alguém. Deus olha para você e diz: eu quero e eu vou fazer um milagre através da sua vida. Quando os discípulos preocupados com aquela quantidade de gente ali, aquele horário, vão até Jesus: mestre, manda o povo embora porque não tem lugar para comer aqui. O que é que Jesus fala? Deem vocês de comer a esse povo. A resposta de Jesus é essa: eis, são vocês. É a partir de vocês que o milagre, a situação vai ser resolvida. E quando você olha para isso, amados, e vai para a palavra do Senhor, não vê que é um caso isolado. Diante dos grandes milagres que Deus operou, foi sempre através de alguém, sempre através de alguma pessoa, onde ela ali não se via capaz, mas Deus vê e conhece a nossa capacidade. Quem lembra de Josué? Amém? Já ouviu falar de Josué? O grande general ali, servo de Moisés. Estratégia: Josué, você vai conquistar a cidade de Jericó. Maravilha, maravilha. Mas como é que a gente vai ultrapassar aquelas muralhas? Jericó era conhecida pelas suas fortalezas, pelas suas muralhas. Como é que o exército de Israel ia transpor aquelas muralhas? A ordem de Deus foi essa: Josué, junte os homens e você vai por 7 dias dar 7 voltas naquela muralha. Eita glória. E Josué faz o quê? Ele vai, ele obedece. Vamos lá, Deus mandou, vamos, vai ser a gente, vai. E 7 dias ali, rodeando as muralhas de Jericó. Eu só imagino os guardas lá olhando aquele povo passando todo dia. A hora dos doidos passar, rodeando ali. Ficava pensando o quê? Imagine. O texto diz que no 7º dia, qual foi a instrução do Senhor? Josué, no 7º dia, depois da 7ª volta, bota todo mundo para gritar, para dar um glória a Deus. Foi mais forte do que isso um pouquinho, para dar um glória a Deus. Olha, vibrou um pouquinho agora, não foi? Mais ou menos isso. E quando o povo gritou, as muralhas caíram, foram ao chão. Um grande milagre aconteceu. Através de quem? De Josué e do exército. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? É sempre através de alguém. Você quer um milagre de multiplicação na sua vida? Vai acontecer a partir de você. Começa com você. De você entender que o Senhor te vê sempre como uma pessoa capaz. Ei, foi Deus que te fez. Foi Deus que formou você. Deus conhece a capacidade de cada um de nós. Precisamos pedir a Deus
esse entendimento. Senhor, que eu me enxergue como o Senhor me enxerga. Nunca duvide dessa capacidade que o Senhor vê na sua vida, porque é através de você. Veja, um carcereiro desesperado que pensou que os presos todos tinham ido embora, que já ia tirar a sua vida. Aí o apóstolo Paulo está lá e disse: meu amigo, não faça isso não, que está todo mundo aqui. Ele fala: meu Senhor, o que é que eu preciso para ser salvo? Quem conhece essa passagem? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Quem é que teve que crer primeiro? O carcereiro. Começou a partir de quem? Dele, do carcereiro. O carcereiro: eu quero esse Jesus na minha vida. Aceitou Jesus, bora para minha casa. Chegou lá, Paulo fez a oração, toda a família dele foi salva naquela noite. Eu preciso entender que o Senhor me vê como um agente de milagres. Ei, você é um potencial tremendo para Deus fazer um milagre através da sua vida. Não duvide disso. Acredite nisso. Porque os discípulos, por já terem um contato com Jesus, já tinham percebido. Nos dar de comer. Eles até chiaram um pouquinho. Mas mestre, 200 contos não dá para comprar pão. Vocês não entenderam não, meu filho? E aí vem o outro ponto, que é um gerador da multiplicação na nossa vida, que é esse que Manu vai botar aí. Eu preciso valorizar o que eu tenho. Se tem uma coisa que é terrível para a gente dizer, para qualquer pessoa, e principalmente para Deus, é essa frase: eu não tenho nada. Tem alguém que entende das matemáticas aqui? Wesley, você é da matemática, né? Multiplicar por zero. Se multiplica algo por zero, qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Então a multiplicação tem que partir de algo. Então quando eu não digo eu não tenho nada, o que é que vai acontecer na minha vida? Nada. Nada. E isso, veja que é muito claro quando Jesus diz assim: quantos pães vocês têm aí? Vão ver. Me ajude. E é engraçado, no sentido mais positivo, é que nenhum deles se constrange de levar para Jesus os. Era o que eles tinham. Jesus mandou. Porque alguém poderia ter dito: pai, você é doido, é? E vai levar isso aí para quê? A quanta gente tem aí? 5 pães e 2 peixes. Não. O mestre mandou olhar o que a gente tinha e vamos mostrar a ele o que a gente tem. O milagre de Deus já começa a acontecer na minha vida quando eu preciso e tenho o entendimento de valorizar aquilo que eu já tenho na minha mão. Porque é a partir daquilo que nós temos, se nós cremos, que Deus pode fazer a multiplicação na nossa vida. Se eu não valorizo, se eu não reconheço o que eu tenho, se eu vivo dizendo que eu não tenho nada, como é que vai acontecer na minha vida? De novo, isso é um princípio, amados, que a gente vê muito acontecer na palavra de Deus. Eu estava lembrando hoje pela manhã daquela viúva do servo de Deus que tinha morrido e deixado dívidas. Naquele tempo, uma pessoa que não conseguia pagar as suas dívidas, estava estabelecido na lei que ou ela ou seus filhos se tornariam escravos. Então o credor estava lá para levar os filhos daquela mulher como escravos, e ela foi ao profeta apelar. Ele era servo do Senhor, trabalhava com o profeta Eliseu. Mestre, me ajude, estão querendo levar os meus filhos. Meu marido era servo aqui do Senhor. Me ajude, o que é que eu faço? Quem conhece a história sabe que Eliseu pergunta: minha irmã, o que é que você tem na sua casa? Ela diz: só tem um pouquinho de azeite. Pergunte assim para o seu irmão, só essa vez: irmão, você tem azeite aí? Tem? Pronto. Um pouquinho de azeite na botija. Pronto. E veja só, vá atrás de vasilhas. Pegue emprestado vasilha, não poucas, muitas vasilhas. Vá e recolha. Graças a Deus aquela mulher tinha amigos.
Eu brinquei aqui de manhã. Tem aqui mulher que gosta de juntar vasilha em casa? Quem tem vasilha em casa? Da Tapué, aqueles plásticos. Mulher gosta de plástico, né? Eu queria entender esse mistério. E nunca é suficiente, né? Não? Tem muito plástico em sua casa? Tem não, né? Fale sério, irmã. Estou brincando, não. Não é? Eu acho que aquela moça era amiga de Flávia, que Flávia tem coleção. Da missionária Tiara. Vanessa tem um bocado também. A Gáudia também tem umas vasilhas lá, né? Aí ela foi na casa delas e tome vasilha. E Eliseu disse, chegue lá, entre na sua casa, feche a porta, chame os seus meninos e comece ali a encher. Até porque quando Deus está trabalhando na nossa vida, ninguém precisa saber, não. Viu? Só preste atenção no que você tem, apresente diante de Deus e valorize o que você tem. Porque é a partir daquilo que você tem que o milagre começa a acontecer. E ela começou a encher as vasilhas. Toma encher vasilha, toma encher vasilha. Gente, foi tanto do óleo. Que aquele óleo, antigamente, e não se via só para cozinha não, não tinha energia. Aquele óleo era vendido como combustível para acender lâmpadas, as lamparinas. Sabia disso? Eu sei que a mulher, com tanta vasilha, aí teve uma hora que a moça disse, menino, traga mais uma vasilha. Aí, mãe, acabou. E quando ela disse que acabou, acabou o azeite. Diga glória a Deus. Aí quando ela olhou, eu fico imaginando a sala, a cozinha, o quintal, tudo cheio de vasilha de óleo, de azeite. Aí ela foi lá no profeta, mestre, olha aqui o que aconteceu. Pronto, minha irmã, olha, venda, pague sua dívida e você vai viver do resto. E assim aconteceu. O Senhor multiplicou o azeite, porque aquela mulher, ela não achou que um pouquinho de azeite era nada. Ela reconheceu e valorizou. Eu tenho um pouco de azeite na minha casa, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que a gente tem. Porque é a partir do que nós temos e damos valor e reconhecemos que Deus trabalha na nossa vida. Eu insistentemente aqui, eu repeti várias vezes isso. Por favor, não diga que você não tem nada não. Porque você tem alguma coisa sim. Você tem. Minha esposa estava até comentando comigo, né? Disse que eu falei da mulher. Eu falo dos homens agora. O cabra abre o guarda-roupa e disse, eu não tenho roupa. Está lá. Pior era o Homem-Aranha, que só tinha a roupa do Homem-Aranha e um terno para vestir. Ainda ficava olhando o que é que ele ia vestir hoje. Não, você tem. A mulher dizendo que não tem sapato. Não tem sapato, irmã? Sapato não, tem sapatos. Sapatos. Mas não tem sapato? Quem está me entendendo, gente? Não se multiplica nada do zero. É a partir do que eu tenho, a partir do que eu reconheço que é importante e apresento diante de Deus que Deus faz multiplicar. Foi isso que aconteceu. Levaram os. Aí olha o que Jesus fez. Aí vem um outro princípio para a gente encerrar. Crer em Deus, agradecer pelo que tem e ser generoso. Olha as etapas. Entregam lá, né? Dá para ver? Está meio aqui. Dá para ver ali o pão, não dá? E o peixinho ali, dá para ver? Mais ou menos? Isso. Amém. Jesus pega o pão e o peixe e ele levanta para onde, irmãos? Poder de Deus. A fé em Deus. É Deus que opera o milagre. Eu levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele apresenta diante do Senhor aquilo que ele tinha. Depois ele agradece. Senhor, obrigado por esse pouco que eu tenho, que eu apresento diante do Senhor. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, Senhor. Eu apresento diante de Ti. Depois de ele crer e dele agradecer, ele começa a repartir. Generosidade. Poderia, se fossem outras pessoas ali, eita, que está multiplicando o discípulo. Rapaz, vamos encher o nosso saco aqui, vamos embora daqui. Não.
eles começaram a repartir. Estavam aqueles grupos de 50, os grupos de 100 pessoas. Você consegue imaginar a cena? Grupos de 50, tudo sentadinho, e Jesus lá, tome cortar pão e cortar peixe, e distribuindo, porque generosidade chama multiplicação. Quanto mais nós somos generosos, mais Deus manda para a nossa vida. Quanto mais nós nos preocupamos com o próximo, Deus cuida de nós. Quanto mais nós fugimos do sentimento do egoísmo, mais o poder e a presença de Deus se manifesta na nossa vida. Agradecer pelos que se tem, acreditar em Deus e ser generoso. Ei, Deus vai te abençoar muito. Ele quer te abençoar muito, mas para quê? Para que você abençoe. E Ele vai te abençoar tanto que você vai ser satisfeito com isso. Vai sobrar. Você vai ajudar muita gente e ainda vai sobrar. Porque é assim que a bênção de Deus acontece na nossa vida. Que vem pela gratidão, que vem pelo entendimento, que vem pelo nosso reconhecimento. E aqui, amados, está dentro daquele princípio que é universal na nossa relação com Deus, a obediência ao Senhor. Eu acho muito lindo a forma como os discípulos ouviram cada palavra do Senhor. E eles fizeram. Senhor, todo mundo já comeu e já está satisfeito. E graças a Deus, crente come que é uma maravilha. Comeram, viu? Comeram com força. Comeram muito. Todo mundo já comeu, Senhor. E aí, ainda sobrou 12 cestos. Guarde. Porque é assim que Deus faz. Quando eu não tenho medo de ser generoso, Deus nunca vai deixar faltar nada na minha vida. Porque Ele sabe que a bênção não vai parar em mim, vai alcançar outra pessoa. E lembra do primeiro princípio? Você é um agente gerador de milagres de Deus? Que Deus usa também em sua vida. Não só para que você seja abençoado, que sua família seja abençoada, mas pessoas à sua volta também sejam abençoadas. Você acha que aquelas 10 mil pessoas se conheciam? Todo mundo? Não, ali tem gente de todo lugar, mas Deus abençoou todo mundo. O Senhor quer abençoar você. Ele quer fazer multiplicar o que você tem na tua mão. Então, que todos os dias eu possa agradecer pelo que eu tenho. Oh, meu Deus, obrigado por esse café de hoje. Tem o que, meu amor? Hoje aí tem cuscuz com ovo. Oh, glória. Aí amanhã vai ser ovo com cuscuz. Graças a Deus. Aí daqui a pouco cuscuz com a galinha no molho, uma batata, uma cenourinha, hein, Celso? Eita, já está multiplicando, hein? Ei, você já foi em alguma casa que sempre que você chega lá tem comida? A casa da minha sogra é assim. Aline, estou mentindo, Aline? Não é não? Ela fica preocupada. Meu Deus, não avisou, meu filho. Às vezes eu e a Regina, a gente se desentende. Amor, nós vamos lá na casa da minha mãe tomar café lá. Você já avisou para ela? Não vou avisar não. Aí ela fica assim, não vou avisar não. Mas chega lá, sempre tem. Quem conhece minha sogra aqui, Dona Maria? Não é a cara da generosidade ela. Pode faltar outras coisas, mas comida não falta não ali. E sabe por que não falta? Porque ela nunca nega para ninguém. Ela sempre tem a alegria de poder repartir. Sabe? É isso, amados, é essa multiplicação que Deus tem para a nossa vida. É aquela bênção, aquele milagre que não só supre a nossa necessidade, mas que principalmente supre também quem está do nosso lado. A gente está vivendo num mundo cada vez mais egoísta. Já prestou atenção? As pessoas só querem as bênçãos para elas, ninguém pensa no próximo, ninguém quer saber do outro. Não é a sua história. Não é isso que Jesus ensina. Ele vê em mim e em você capacidade de ser um instrumento de milagres, mas Ele tem propósito com isso. Você acha que esse milagre da multiplicação do pão e do peixe foi só para encher a barriga do povo? Não. Ali Ele já estava preparando o povo para ensinar o missionário Hélio que Ele era o pão da vida. Que a comida que Ele tinha para oferecer, aquele que realmente se alimentasse dela, não ia ter mais fome, não. Ele vinha suprir a necessidade da alma. Ele vinha salvar a alma do perdido. Ele vinha tratar com o coração. O mais lindo disso, amados, é que dentro dessa questão de milagre do Senhor, dessa obra de Deus na nossa vida, se nós conseguimos entender e trazer isso para aplicar na vida da gente, a gente vive isso aqui. Sabe o Salmo 23, versículo 1? Quem lembra?
Diga bem alto para quem não lembra. O Senhor. É isso que se cumpriu aqui. Jesus sabia, Senhor, está aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Obrigado. Aí ele multiplicou. Amém? Pode passar o último aí, Manu, só para a gente ler. Consegue ler daí, irmãos? Amém? No 3 você consegue ler? A gratidão que gera a multiplicação é a reação de Deus. É só isso aí. A gratidão que gera a multiplicação é Deus respondendo. É a resposta de Deus à minha obediência, a minha obediência, a minha atitude de fé, de o pouco que eu tenho que colocar na mão dele, porque eu creio, e da minha generosidade. Quando ele multiplica, eu não guardo só para mim. Eu não guardo só para mim. Que Deus te prospere. Que Deus faça multiplicar. Levante a mão para quem quiser receber, por favor. Só quem quiser receber. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê muita saúde. Que o Senhor faça multiplicar as suas sementes. Que você seja um agente de generosidade na vida de pessoas. Que você tenha para você, para a sua família. Que você tenha para sobrar. Que você tenha para ofertar. E que a provisão de Deus nunca se aparte nem da sua vida, nem da sua família. Só quem crê e recebe nisso, diga amém. Diga graças a Deus.